de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos da Rede Opinião de TV, está começando mais um programa Restaurando Vidas. E muita gente deve estar estranhando porque o Dr. Eliseu está neste programa, já que eu apresento o programa Saúde na TV. É porque eu participo também dessa comunidade da Igreja Presbiteriana de Araras, já desde que aqui cheguei na cidade de Araras, e a título de colaboração nós estamos participando, assim como fizemos no início deste programa há 7 anos atrás, quando era então o reverendo Adler, que muita gente também deve estar estranhando a sua ausência. Mas o reverendo Adler nos deixou no final deste ano de 2013, isso aí é normal na Igreja Presbiteriana, a liberdade de ir e vir dos pastores, dos seus líderes, e ele pediu uma licença, após 7 longos anos e profícuos aqui na nossa igreja, pediu um ano de descanso à igreja, então ele está de licença, vai estar descansando, estudando um pouco, ele está com um projeto de estar indo para o exterior durante alguns meses a título de estudo, provavelmente no Canadá, e nós então precisamos trazer um novo pastor, e nós vamos estar apresentando agora este novo pastor, que é o reverendo Wilson da Silva, que veio lá de Goiás. Ele vai falar um pouquinho da vida dele, da história dele, nós vamos estar perguntando, e também vamos estar falando da nossa igreja. Nosso objetivo através do programa Restaurando Vidas, nessa nova etapa, é estarmos interagindo mais com a sociedade, com a cidade de Araras, falando quem somos nós, quais nossos objetivos, enfim, tudo em relação à igreja e à pregação do Evangelho. E é assim que eu já quero dar as boas-vindas ao reverendo Wilson da Silva, que está conosco desde o início de janeiro, o primeiro domingo de janeiro, e falar com ele um pouquinho sobre a vida dele, quem ele é, a esposa, a família, enfim. Obrigado, doutor Eliseu. Boa noite. Eu, na verdade, nasci na cidade de Cafarnaum, fui criado na cidade de Lapão, no interior da Bahia, região de Irecê, Chapada Diamantina. Foi lá que eu me criei, que eu desenvolvi as minhas atividades na área eclesiástica. Eu sou filho de pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha 11 meses de idade. Fui criado pela minha mãe, a Maria Zeneide, professora nordestina, guerreira, que cuidou do meu crescimento e do meu desenvolvimento educacional. Reverendo Wilson, é baiano, né? A gente tem aquela história, né, do baiano ser descansado, né? Mas eu acho que isso aí é um folclore, né? Do baiano ser... É verdade, né? Os baianos costumam ser bem característicos com relação à sua postura de ser, né? A cultura baiana, né? Diz que o baiano, ele na verdade não nasce, ele estreia, né? Esse é o processo. Eu estou lembrando, estou perguntando essa pergunta, o reverendo Wilson é uma pessoa que já está desde o início do ano aqui conosco e as suas pregações têm sido muito boas, a igreja está gostando muito da sua palavra, uma palavra muito firme, muito forte. Eu queria que você falasse um pouquinho, você é casado, né? Isso, eu sou casado há 18 anos com a Helena Betânia, uma linda jovem lá do interior da Bahia. Temos o nosso primeiro filho, o Vinícius, que vai completar... está aproximando do 3º ano de vida, né? E retornando assim à minha história, ao meu passado, aos 20 anos foi quando eu concluí o ensino médio, me casei, atuei durante 3 anos como professor na Escola Presbiteriana de Lapão, só me ausentando dessas atividades quando eu fui fazer o seminário de teologia em Goiânia, né, no Seminário Presbiteriano Brasil Central. Quando é que aconteceu assim a sua conversão ao Evangelho, né? Isso foi já nessa ocasião, foi um pouco antes? Como é que foi o seu conhecimento com o Evangelho? Então, para melhor compreensão dos nossos telespectadores, né? Eu nasci numa família tradicionalmente católica, né? Embora não fosse eu um católico praticante. Por conta da convivência com a minha esposa, ainda na adolescência, na época era minha namorada, eu tinha em torno de 16 anos, e ouvindo a pregação do Evangelho, a pregação da palavra através da Igreja Presbiteriana de Lapão, no interior baiano, no dia 14 de agosto de 1992, foi quando se deu a minha conversão à fé evangélica, né?
7 meses depois eu fui batizado e me tornei membro daquela igreja, né? Só retornando um pouquinho, porque você tinha já me passado algumas informações, Wilson. Você, como você disse, seus pais se separaram quando você era bem pequeno, né? E você foi criado pelo seu padrasto. Parece também o falecimento, a morte do seu padrasto marcou de alguma forma esse período, esse momento da sua conversão? Então, a minha conversão ela se dá exatamente nesse contexto, né? Eu havia perdido meu padrasto, ele era uma figura paterna que me foi concedida, né? Hoje eu vejo pela graça de Deus ao longo do processo o fato da ausência do meu pai biológico, todo esse processo, então ele entrou como essa figura paterna e em um acidente de caminhão ele perdeu a vida e foi um momento muito difícil para a gente, para mim, para minha família. Demandas existenciais que surgiram a partir disso daí e também o contato que eu já havia tido com a mensagem do Evangelho. Essas informações acabaram trazendo para o meu coração uma boa orientação e, consequentemente, consolo para toda aquela situação que eu havia vivido, né? E que, então, eu diria que foi a situação usada por Deus para me aproximar e me entregar definitivamente àquilo que seriam os reclames do Evangelho de Cristo, né? E como é que se deu o seu chamado mais específico, então, para o ministério, para você ser pastor? Como é que aconteceu? Então, devido a essa necessidade, sim, antes eu preciso dizer assim, que com a minha conversão, começou e surgiu no meu coração uma necessidade muito grande de compartilhar com as pessoas a respeito do Evangelho de Cristo. Eu não me sentia assim que eu precisava falar da graça que me alcançou, precisava falar desta experiência que me trouxe tantos benefícios, né? Mesmo no meio de uma situação tão trágica como o que se deu na morte do meu padrasto, né? Devido então a essa necessidade de falar da graça de Deus, eu iniciei um trabalho evangelístico na escola onde eu estudava. Nesse contexto, eu acabei me convencendo do meu chamado ao pastorado, tomei gosto pelo cuidado da vida espiritual das pessoas e a partir daí Deus me levou a perceber que a minha tarefa seria esta até o fim dos meus dias. E aí você foi então para o seminário, né? Em Goiânia, é isso? Então, 6 anos depois da minha conversão, no ano de 1998, eu me apresentei ao conselho da Igreja Presbiteriana de Lapão, falei da minha disposição de me tornar um candidato ao Sagrado Ministério. Foi nessa fase então que eu fui enviado ao seminário para cursar teologia. O seminário que eu havia me referido é o Seminário Presbiteriano Brasil Central, em Goiânia. A minha preparação então acadêmica iniciou no ano de 1999. Durante esses 4 anos enfrentei os desafios pertinentes ao curso e também aquilo que seria também uma espécie de confirmação do meu chamado. Eu estive cooperando com algumas igrejas, tanto em Anápolis como em Goiânia. E, Reverendo Wilson, inclusive até a título de informação para os nossos telespectadores, né? Nós já estamos aqui até falando um pouco sobre como é que funciona, como é que é a igreja presbiteriana no Brasil, né? Essa questão de tornar-se pastor, ir estudar, né? Fazer um curso de 4 longos anos, né? Quer dizer, de estudar a teologia, né? Ela começa, inclusive, assim, na igreja, quando há o desejo no coração do chamado, né, do candidato, você passa, inclusive, por uma avaliação do conselho local da igreja, para eles verem se realmente é um chamado específico, se é sólido a sua chamada, para que eles encaminharem. Quer dizer, não é um processo assim, eu quero ser pastor, me mandem para o seminário. É assim ou não? Na minha história já dá para se perceber como o processo ocorre, né? Primeiro, após a minha conversão, se observa que a igreja ela recebe a minha solicitação de ser enviado ao seminário, mas ela antes faz um exame, faz uma experimentação dos meus dons, né, colocando a serviço da igreja, em alguma atividade da igreja. Só após isso, só depois da igreja ter constatado a minha vocação, ela envia então uma solicitação a uma instância da nossa igreja que nós chamamos de presbitério. Esse presbitério então faz o envio ao seminário
Durante esses 4 anos nós estudamos, nos preparamos academicamente e também na tarefa prática da igreja, da evangelização, do aconselhamento, da visitação, das pregações, do ensino. Depois desse período de 4 anos no seminário, nós passamos por uma espécie de licenciatura, passamos 1 ano. É um estágio. Um estágio, tipo uma residência médica, né? Onde você, então, mais uma vez, ele é confrontado, é constatado se realmente você é chamado mesmo para essa atividade. E depois desse período de experimentação de 1 ano, nós, então, entramos naquilo que seria o processo de ordenação. Ordenado, sim, aí nós podemos exercer todas as funções que são pertinentes ao ministro do Evangelho, e esse seria, então, o processo de formação da nossa igreja. Inclusive, você está falando, essa ordenação é mais ou menos como acontece com relação à OAB, o Conselho Regional de Medicina, que fornece, né, a licença para que você possa estar exercendo, no caso, o pastorado. Isso, nós recebemos uma espécie de credenciamento, que seria a nossa carteira de ministro, onde está registrado todo o nosso histórico ministerial, e a partir da validação do presbitério, né, que determina que nós sejamos ministros ordenados, nós podemos então exercer as nossas atividades normalmente. Ok, você está em casa, o nosso tempo aqui é muito rápido, nosso programa é 15 minutos todas as sextas-feiras e passou muito rápido esse primeiro programa deste ano de 2014, nessa entrevista gostosa com o reverendo Y, falando um pouco sobre a sua vida, sua origem, sua formação, né? E nós vamos, por hoje, reverendo Wilson, vamos estar terminando o nosso programa, o nosso tempo já se esgotou, e no próximo programa nós vamos estar falando um pouco mais com ele sobre, inclusive, os objetivos do pastorado, né, o projeto de pastorado que ele tem aqui para a Igreja Presbiteriana de Araras, junto à cidade de Araras. Isso vai ser tema do nosso assunto e falar um pouco também sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós vamos ficando por aqui. A sua palavra de despedida do programa de hoje, reverendo Wilson. Muito obrigado. Gostaria de dizer assim que é um prazer estar com vocês. Apesar do primeiro momento, né, ser um momento assim mais tenso, mas foi muito bom, foi muito agradável estar aqui com o Dr. Eliseu e também os nossos telespectadores. Ok, então nós vamos terminando por aqui. Próximo programa, continuação da nossa entrevista com o reverendo Wilson da Silva. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.